semeadas por vocês. Peça que o Senhor conceda toda multiplicação. Peça que o Senhor conceda a graça na utilização desses recursos, a sabedoria, e que nada falte a todo o propósito dele para nós nesse lugar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar esses dízimos, essas ofertas, e nós queremos te clamar, Senhor, que venha do Senhor toda multiplicação. Senhor, nos surpreende com muito mais do que poderíamos pensar, sonhar ou imaginar. E que não nos falte nenhum recurso necessário para que a tua vontade seja estabelecida e a tua obra seja realizada. Nós te oramos já te agradecendo porque chegamos até aqui e nunca nos faltou. Assim seguiremos. Para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus oramos, agradecemos. E se você orou, clamou e agradeceu, você diz? Amém, amém. Vou pedir para que acendam as luzes. Aleluia. Vamos nos aquietar. Enquanto eu ministrava preparava essa palavra, na verdade, eu vou usar um termo mais adequado. Enquanto eu recebia essa palavra do Espírito do Senhor nessa tarde, a gente chegou de viagem, eu e Paulo, a gente foi para uma conferência esse final de semana. E a gente voltou, muita chuva na estrada, mas chegamos a tempo, graças ao bom Deus. E enquanto vinha ali, sentava para preparar, o Espírito ministrou tanto ao meu coração. E essa é uma daquelas palavras que eu costumo chamar de palavra profética, porque vem muito do Espírito do Senhor. Não é muito do seu estudo, não é o que você foi pesquisar, mas é realmente o que Ele deseja comunicar. Então, fique atento, tem algo que Ele quer forjar em nós para revelar a partir de nós. Amém? Então, vamos orar mais uma vez para que o Espírito testifique aquilo que vem dEle para você e para mim nessa noite. Ó Deus, nós estamos aqui por Tua causa. Nós viemos aqui para adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, glorificar-te por quem Tu és, porque Tu és digno de receber honra, glória, louvor. Ah, Senhor, Tu és a nossa razão, Tu és o nosso motivo. Tudo é por Ti, é para Ti. Nós temos isso tão claro em nós. Por isso Te adoramos tanto. Porque para o louvor da Tua glória Tu nos criaste. Para a adoração do Teu precioso nome, fomos chamados, levantados. E nós queremos ser um povo adorador antes de qualquer outra coisa. Um povo que entrega a Ti a honra e a glória que Te são devidas. Ó Deus, recebe nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, seja através das canções, seja através dos nossos recursos, seja através da doação do nosso tempo. Nós Te bendizemos. Seja adorado, seja bendito, seja exaltado, seja glorificado. Em nome de Jesus. E nós queremos clamar uma vez mais que Tu, Pai, sejas o muro de fogo que nos cerca, o muro de fogo que nos protege, o muro de fogo que impede que os dardos inflamados do maligno nos toquem nesse lugar. Senhor, que quaisquer dardos, setas lançadas, queimem no Teu muro, mas não cheguem a nós. Nós resistimos a qualquer tentativa do maligno de roubar aquilo que o Senhor deseja semear em nós, para além de nós. Nós resistimos.
E nós clamamos que o Senhor nos proteja, nos livre, porque nós queremos estar aqui inteiros, corpo, alma e espírito, para receber a tua palavra, que não nos deixa como estamos, mas forja em nós o caráter de Cristo. É o que nós queremos, o caráter de Cristo, para revelarmos Cristo em nós, a esperança da glória. Ah, Senhor, faz, capacita-me, usa-me, Santo Espírito, usa-me, a partir daquilo que você já perscrutou do profundo do Pai e sabe que Ele deseja comunicar. Que eu seja usada, que eu diminua e que você cresça. E que este povo possa ouvir a tua voz, Espírito Santo. Assim te oro em nome de Jesus. E você diz? Amém, amém. Amém mesmo. Então, gente, nós estamos numa série. E essa série foi um pouco interrompida, mas eu estou voltando a ela. E é uma série sobre a mentalidade apostólica. Como formar em nós a mentalidade apostólica. Uma vez que entendemos esse chamado apostólico. Então a gente vai formar nós temos buscado formar essa mentalidade apostólica a partir do olhar que eu estou direcionando vocês a olharem para o livro de Atos, onde nós vemos a igreja nascendo e os primeiros apóstolos se movendo e trazendo algo para nós sobre uma mentalidade apostólica. Então, temos olhado aí para o livro de Atos. E na primeira pregação que eu fiz sobre essa série, eu preguei sobre o quanto o ministério apostólico ele é atual. Diga, ele é atual. E ele tem sido restaurado para esse tempo. E se você não assistiu, no nosso canal do YouTube, você que está em casa, você que nos visita, Comunidade Cristã Zoe, ali nós temos as pregações. É muito interessante que você assista. Se você assistiu, reassista, anote. Porque ali eu começo a falar que o ministério apostólico, ele não encerrou com os apóstolos do Cordeiro, que são os 12 primeiros apóstolos. E eu vou fundamentar você nas Escrituras sobre esse ministério apostólico que prossegue depois dos 12 apóstolos do Cordeiro, assim chamados. Ele prossegue com homens e até com a citação de uma mulher nas Escrituras. E ele tem esse prosseguimento, ele é abafado durante a história da igreja, mas agora nós vemos nas últimas décadas o Senhor levantando e abrindo o entendimento da igreja dele para a necessidade do desenvolvimento do ministério apostólico para que se cumpra o propósito dele nesse tempo, que é um tempo tão desafiador para a igreja de Cristo. Nós vimos também que há uma atuação genuína dos apóstolos, mas que essa atuação se dá a partir do enchimento do Espírito Santo de Deus. Isso foi uma outra pregação, você vai lá e procura essa pregação. E é importante porque lá eu explico a diferença entre receber o Espírito Santo e receber o batismo com o Espírito Santo, sendo por ele cheio de poder para realizar. Então, está lá, tem essa pregação também. Depois nós vimos que os apóstolos e os demais discípulos, eles não apenas receberam o batismo com o Espírito Santo, como eles fundamentaram o seu ministério a partir da mensagem, da proclamação sobre Jesus Cristo. Então, nós vimos que o ministério apostólico, ele é cristocêntrico. Quer dizer o quê? Quem é que está no centro? Jesus Cristo. Ele precisa anunciar Jesus Cristo. É tudo sobre Jesus, em Jesus, por causa de Jesus e para a glória de Jesus. Então, isso também já foi ensinado aqui durante essa série. E nós vimos que ser cristocêntrico, ou seja, anunciarmos a palavra e realizarmos a obra a partir de quem é Jesus, isso não entra em confusão ou em litígio com o fato de ser cheio do Espírito Santo. Nós não temos que ser ou cristocêntricos ou cheios do Espírito Santo. Esse é um equívoco de uma igreja ali mais do movimento reformado, que meio que
deixa o Espírito Santo e o seu agir, apontando essa ação para o primeiro século da igreja cristã, e depois dizendo que não há mais contemporaneidade dos dons, ou seja, os dons do Espírito não são mais para hoje, não são contemporâneos, foi para aquela época, naquela necessidade, e agora nós focamos na palavra, palavra, e pregar Jesus. Nós entendemos que nós precisamos ser cristocêntricos, sim, focar na palavra, fundamentar na palavra, mastigar a palavra, conhecer a palavra, pregar Jesus Cristo, mas isso tudo sob a ação e o poder maravilhoso do Espírito Santo dele, que do jeito que operou no primeiro século da igreja cristã, opera hoje na vida daqueles que se abrem para o seu mover e o seu agir. E é porque cremos assim que nós temos nos movido da forma como nos movemos, que fizemos recentemente o nosso seminário do Espírito Santo, que recebemos do Espírito Santo como recebemos aqui de maneira tão surpreendente e sobrenatural. Depois eu preguei sobre a necessidade de perseverar. Como os apóstolos, cheios do Espírito Santo, cristocêntricos, eles perseveraram na doutrina que lhes fora entregue. Eles perseveraram diante da perseguição. Eles perseveraram sem desanimar. E aí eu tive que viajar, enfim, então parou essa série. Hoje eu quero continuar. E eu quero continuar a partir de Atos 3. Nós vamos ler Atos 3, dos versos 1 ao verso 6. Vamos começar com os primeiros versículos. Fique atento, porque o Espírito Santo falou tanto e eu creio que ele deseja falar muito conosco aqui nessa noite. Atos 3, a partir do verso 1, assim está escrito: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Eram 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Para tudo. Repita comigo: olhe para nós. Sabe, amados, Pedro e João, eles não se esquivaram daquele homem tão aflito e necessitado. Eles não se omitiram, eles não passaram de fininho para nem sequer serem vistos ou incomodados. Eles simplesmente pararam, mas não só pararam. Eles chamaram a atenção daquele homem para eles. Eles disseram: olhe para nós. E sabe, aqui o Espírito já começou a falar algo para mim poderosamente. Nós precisamos chamar a atenção de um mundo desesperado, aflito, sem esperança, angustiado, doente, aprisionado, perdido. Nós precisamos chamar a atenção para nós. Nós precisamos, diante dos aflitos e dos desesperados, dizer: ei, olhe para mim. Olhe para mim. E você pode dizer: que horror. Você está dizendo que eles querem chamar a atenção para si, para roubar a glória? Não, eles não estavam querendo roubar a glória para eles. Quando pediram que olhassem para eles, eu vou lhe provar. Porque mais na frente, nesse capítulo, Atos 3, a partir do verso 11, depois que eles operaram o milagre na vida daquele aleijado, está escrito: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado. Sabe por que o povo ficou maravilhado? Porque onde se manifesta a glória de Deus, por meio dos filhos de Deus, não tem como o povo não se maravilhar. Onde imperava a aflição, a angústia, a falta, a perdição, a ruína, a escassez, o desespero, e a glória de Deus se manifesta por meio dos seus filhos e filhas, não tem como o povo não se maravilhar.
Diz que o povo ficou maravilhado, mas continue. Correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? E por que vocês estão olhando para nós? Oi? Coisa confusa. Parece paradoxal, não? Espera aí. O texto começa com Pedro e João chegando no templo, aquele homem aleijado de nascença pedindo uma esmola e eles dizendo: olhem para nós. Agora o povo está maravilhado com o milagre, vem até eles e eles dizem: por que estão olhando para nós? Porque aqui tem duas diferenças. E Pedro aqui está corrigindo aquele povo que veio olhando para eles como se eles fossem Deus. Como se eles fossem aqueles que estavam operando por quem eles eram o milagre na vida daquele homem. Pedro então diz: deixa eu corrigir que o povo não entendeu bem o olhe para nós. E aí Pedro vai fazer uma correção naquele olhar que está deficiente. E vai explicar assim: por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pegaram aqui? Ele está dizendo assim: o olhar de vocês não pode estar em nós como se fosse por nosso poder que nós estamos fazendo o que fazemos. O olhar de vocês não pode estar em nós como se fosse por nossa piedade, santidade, bondade, o que mais você queira dizer que estaria promovendo a realização daquele milagre. Mas em nenhum momento você vai vê-los negando o fato, ficou aqui escrito, de que diante do aflito ele disse: olhe para mim, olhe para nós. Por quê, Edi? O meu chamado em Isaías, o meu chamado lá, quando eu conto a vocês diante do trono, naquele estádio, eu ali, Deus, ok, vocês já ouviram muito essa história? Quando eu cheguei em casa, eu disse: Senhor, o Senhor está me chamando, o Senhor falou comigo para deixar tudo. O Senhor disse: ok, eu quero uma palavra, e eu preciso me mover debaixo dessa palavra. Me entrega uma palavra, porque eu vou andar embaixo dela. Quando as coisas ficarem muito difíceis ou desafiadoras, eu sei que eu tenho uma palavra, uma promessa do Senhor, para que eu me agarre a ela e enfrente o que precisarei enfrentar. E sabe qual foi a palavra que o Senhor me deu? Isaías 60, 1 e 2. Levante-se. Refuja. Sabe qual é o significado dessa palavra refuja? Brilhar. Resplandecer. Sabe qual é o significado de resplandecer? Brilhar fortemente. Deus estava me dizendo: levante-se, brilhe fortemente, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor nasce sobre você. O Senhor me disse: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Então levante-se e resplandeça, brilhe esta luz e esta glória. Foi essa palavra que o Senhor me deu. E hoje, o Senhor me fazendo lembrar dela, me veio o verso 3. E eu nunca dei atenção a esse verso 3, eu sempre deixei para lá. O verso 3 diz: as nações virão para a sua luz. E quando a gente estava aqui no seminário do Espírito Santo, uma irmã usada pelo Espírito veio em minha direção, começou a profetizar tantas coisas que só eu sabia, que só a gente sabia, ela nem era da Zoe. E entre as coisas que ela disse, ela falou: se prepare, porque as nações virão a este lugar. E virão não apenas para receber, vão até enviar os recursos que você necessita. E aí hoje me veio, eu nunca dei valor. Mas é que os meus olhos estavam no que o Senhor havia me chamado. Levante-se, refuja, resplandeça, brilhe fortemente a luz e a glória de Deus sobre você. E você pode me ouvir hoje pregando e dizendo: uau, que coisa linda. E Edi entendeu esse chamado, ela se levantou e ela foi, ela tem sido e tem brilhado esta glória.
Mas eu quero lhe dizer que por muitos anos, amados, embora tivesse essa palavra e carregasse essa palavra, eu quis me esconder. E sabe qual era o pretexto? De piedade. O pretexto de uma mulher piedosa e muito humilde, que não queria ser vista. Não, por que ser vista? Não, quem deve ser visto é Jesus, não eu. Então me deixa aqui quieta. Deixa eu ficar só aqui atrás do birô, escrevendo as reflexões devocionais que eu escrevia, postava no site. Deixa eu ficar quieta. E um dia eu lembro, acho que Paulo lembra disso. Eu estava com Paulo Júnior, ele é lá da Cidade Viva, e a gente tinha uma conexão nessa época, lá na Cidade Viva, há alguns anos. E a gente conversava sobre isso. Eu estava estudando, eu tinha deixado tudo e eu não tinha nada, a não ser uma palavra. Levante-se, resplandeça, eu quero lhe usar. Mas aí eu estava ali na Cidade Viva, sentadinha. Paulo tocava, eu ficava sentada, estudava, preparava umas coisas para o site. E estudava, e naquela conexão. Um dia só fui eu, Paulo, Paulinho e a esposa. Paulinho começou a dizer, por que você não está gravando vídeos e compartilhando o que Deus tem colocado? E eu, não, Paulo, não, porque eu não quero aparecer. E ele disse, como assim? Como é que você vai proclamar a palavra se você não for vista? Que fala é essa que parece muito piedosa? Não tem nada de piedoso aí. Isso é falso. E ele falou assim comigo, isso é falso. Sabe por quê, Edi? E aí ele leu para mim o que eu vou ler para você agora, que está em Mateus 5, a partir do verso 14. Mateus 5, 14, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Também ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, você vai colocar no lugar apropriado. Sabe qual é o lugar apropriado? É um lugar que vai iluminar todos que estão na casa. Para iluminar todos, amados. Não pode ficar embaixo da cama. Não pode ficar dentro de uma vasilha. Você bota aqui, no lugar alto, para que todos sejam iluminados. Então Jesus está dizendo, vocês são a luz. Essa luz precisa estar no lugar apropriado para que ilumine todos. E Jesus completa o seu ensinamento dizendo assim. Diga comigo, assim. Brilhe. Brilhe. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, porque eles precisam ver. Brilhe a luz de vocês para que vejam as suas boas obras. E aí vão glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Oi, esse negócio de brilho tem a ver com ver. Ver o que é a glória. E a glória vai gerar glorificação ao Pai. É isso que os apóstolos estão fazendo ali na porta do templo. Eles estão dizendo, olha para mim. Porque vai brilhar esta luz aqui que eu carrego. Olha para mim, me vê. Está me vendo? Agora você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. E aí quando os homens vêm desvirtuando aquilo e dizendo, querendo olhar para eles como se eles fossem as estrelas, eles dizem, não, por que estão olhando para mim? Como se o poder estivesse em mim. Eles vão corrigir as coisas. Olhem sabendo o que eu carrego. A luz que está em mim e que brilha através da minha vida é Jesus Cristo, a luz do mundo. É isso aí. Escute, a luz de Cristo em você precisa brilhar em um mundo de trevas. Você crê no que a palavra diz que você é a luz do mundo? Você não pode continuar escondendo embaixo de uma vasilha. Você não pode continuar indo para o cantinho e dizendo, eu sou tímido. Você não pode continuar vivendo a sua vida de discípulo de Cristo sem a mentalidade apostólica. A mentalidade apostólica faz com que eu e você cheguemos nos lugares dos aflitos e diga, olhe para mim.
E não deixa eu sair para ninguém me ver, porque eu não sei o que falar. Porque eu não sei o que fazer, porque eu sou tímido, porque eu sou envergonhado, porque eu ainda não creio. Quem é você? Vamos voltar para o conceito da identidade? Jesus está dizendo, vocês são o quê? Vocês são o quê? Alguém está ouvindo essa pregação aqui? Vocês são o quê? Mas eu, com toda essa timidez, Jesus disse que você era o quê? Eu vou perguntar 500 vezes, nem me importa você ficar com raiva. Jesus disse que você é o quê? E essa luz precisa fazer o quê? Brilhar! É falsa piedade. Deixa eu quieto no cantinho, que eu sou muito santo. Só Jesus ali. Isso é justificativa para quem não quer se arriscar a revelar a glória de Deus através da sua vida. Mas eu sou tímido, ok, mas você já recebeu o Espírito Santo. E aí, meu amigo, ou você crê nessa palavra que diz que Deus não te deu o espírito de timidez. Ou você crê nela, ou você vai continuar justificando, eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido. E o pai dizendo, até quando você vai colocar a mentira em cima da verdade? A verdade é, você era tímido, até ser cheio com o Espírito Santo. Depois que recebeu o Espírito Santo, não é mais apenas você, porque você é um espírito, mas agora o seu espírito tem o Espírito Santo, que não é espírito de timidez, é espírito de ousadia. Então me perdoe, mas a mentalidade apostólica, ela faz com que você entenda que você é quem Jesus Cristo disse que você era. Você é a luz do mundo. E a luz do mundo precisa brilhar. Alguém recebe essa palavra? Olha, a mãozinha levantada, papai vai provar. Aí você vai dizer, pode provar, porque eu quero caminhar assim com a mentalidade apostólica. Eu sou a luz do mundo. E quando eu chegar diante do aflito, eu vou dizer, olhe para mim. Porque eu sei quem está em mim. Amém? Mas tem uma outra coisa aqui que é lindo. Não diga comigo assim, a luz de Cristo em mim precisa brilhar em meio às trevas, para que o Pai seja glorificado. Você acha que Deus vai ser glorificado por meio dos governos que a gente tem? Você acha que Deus vai ser glorificado por meio dos seus parentes que não creem em Jesus? Você acha que Deus vai ser glorificado como nessa terra? É quando a sua luz brilhar. Tem uma música bem velhinha. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus. Vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz sobre, ó Senhor. Mas tem o segundo ponto, gente. A mente apostólica, ela não se move para receber. Ela se move para dar. Muda toda a perspectiva do Evangelho. Muda a perspectiva de por que você vem a uma igreja e senta na cadeira aí, fica assistindo culto, participando do culto, dando culto ao Senhor. Muda tudo. Muda a perspectiva de por que você é cristão. Se a gente segue Atos 3... a partir do verso 5, diz que o homem olhou para eles com atenção. Diga, o homem olhou. Ok. E olhou até com atenção. Olha que coisa interessante. Mas diz assim, o homem esperava receber alguma coisa. Vão olhar para você quando você disser, olhe para mim, diante da aflição dele. Vão olhar esperando receber. A palavra
o toque, a libertação, a cura, a salvação, a proclamação, a ajuda. O homem esperava receber deles alguma coisa, então disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isto lhes dou. O que tenho, isto lhes dou. Guarde essa expressão. O que tenho. E Pedro continua e diz: em nome de Jesus o Nazareno, ande. Escute, as pessoas atribuladas, as pessoas sem esperança, as pessoas que vivem em um mundo mau, carentes, necessitando de ajuda em sua aflição, elas esperam receber. Mas sabe quem é que tem para dar? São os discípulos de Jesus Cristo. Elas esperam desesperadamente receber algo que alivie o seu sofrimento. Mas os discípulos de Jesus, que se movem sob uma mentalidade apostólica, a mente de Pedro, de João, eles são diferentes, amados. Eles não vivem esperando receber, mas eles vivem ansiando dar aquilo que já possuem. Meu Deus, eu vou repetir isso. Aqueles que vivem presos em sua aflição, aqueles que vivem presos em suas dores, em suas angústias, aqueles que vivem aprisionados, opressos, perseguidos, aflitos em um mundo mau, esses esperam receber alguma coisa. Mas os discípulos de Jesus, que possuem uma mentalidade apostólica, eles não estão ansiando receber. Eles estão ansiando dar o que já receberam. Alguém entende a diferença que isso faz na vida da gente? Quando nós lidamos com pessoas que vêm à igreja porque precisam receber uma palavra, receber um consolo, receber um conforto, receber encorajamento, receber um milagre, receber. Crentes que vivem para receber, estão lotando igrejas, mas eles continuam indo para receber. Eles estão vazios e secos, porque o crente genuíno, discípulo de Jesus, tem vida plena na medida em que ele dá o que ele já recebeu. Isso é mentalidade apostólica. É acordar, é dormir e dizer: o que eu posso dar do muito que já tenho recebido do Senhor? O que eu tenho, isto eu lhe dou. Você já tem, meu irmão, minha irmã. Você já tem tanto. Não me diga que você está esperando, eu não sei o quê. Porque se você esperar o seminário, quando tiver o seminário, você vai esperar o mestrado. Quando tiver o mestrado, você arranja a justificativa do doutorado. Se você for esperar passar o curso, se você for esperar o casamento chegar, se você for esperar comprar o que você tinha, me perdoe, você não possui a mentalidade apostólica, enquanto um discípulo de Cristo, que não está esperando receber, mas ele vive para dar aquilo que já possui. Você já possui. É de o quê? O Espírito Santo não está em você? Ele já te deu dons, a gente já aprendeu isso. Mas se não fosse nem o Espírito Santo, você já possui tanto. Mas aqui ele não está falando de coisas que ele não tinha antes da entrega a Jesus. Ele está falando do que ele recebeu de Cristo. Você já recebeu de Cristo o que você pode dar. A questão é que você segue buscando receber sentado nessa cadeira. Até quando? Meu Deus, quantas vezes eu já fiz pregações assim. E tinha hora que eu dizia: Senhor, eu não aguento mais pregar isso, que o povo acha que eu só prego isso. Mas depois eu fui entendendo o quanto é necessário para formar um povo apostólico pregar isso. Porque a mentalidade apostólica parte do conceito claro de que ser discípulo de Cristo implica dar do que já recebeu e não viver esperando receber. Então essa cadeira é temporária na minha vida. Essa cadeira ela representa o mínimo da minha prática de fé.
É quando eu vou celebrar em família, adorar, ok, mas isso é o mínimo da minha prática de fé. Porque na minha prática de fé como discípulo de Cristo, eu estou dando, dizendo para os aflitos, olhe para mim, e estou dando do que já recebi. Essa é aquela hora que você diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Quantos cultos, domingo após domingo, cadeira, 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 cadeira. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. O que você já recebeu, meu irmão, minha irmã? O que você já tem? Você precisa dar, você precisa compartilhar, porque muitos estão esperando receber. Eu sei que eles só não sabem o que eles vão receber, eles acham que é só uma esmola. Mas deixa eu te dizer algo, isso aqui também foi uma chave que o Espírito Santo me trouxe. Eles estão esperando receber uma esmola, mas o que você tem, na hora que você der a ele, vai ser o milagre de uma vida transformada. Enquanto os aflitos esperam uma esmola de você, o que você tem em Deus, na hora que você liberar, vai ser, o resultado vai ser visto, será uma vida transformada. E é aquele que esperava receber, não imaginava que receberia tanto. Você tem noção do que na hora que você olhar para alguém e disser, olhe para mim, você está ciente de que a pessoa não faz ideia do que ela vai receber quando você ministrar? Quando você liberar, quando você entregar. E que é muito mais do que ela poderia pensar, sonhar ou imaginar por aquilo que você tem e carrega. Dizer, eu não consigo me ver assim. Você precisa se ver como Deus já te vê. Porque se você não se vê como Deus te vê, você está se vendo com olhos cegos. Mas eu quero liberar aqui. Cegos, vejam em nome de Jesus! Diga, quem receber do que eu tenho, nunca mais será o mesmo. Você crê nisso? Mesmo? Porque se você crer nisso, você nunca mais vai ficar só sentado na cadeira vindo para a igreja. Se você crê que ao encontrar alguém, a pessoa receber de você o que você tem, ela nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai dormir e acordar só pensando em você. Você vai dizer, meu Deus, o que eu tenho vai transformar a vida de alguém radicalmente. Como eu posso viver da mesma forma? Os apóstolos já haviam recebido, amados. Você pode dizer, né, o que é que eu recebi? O que é que eu tenho? Os apóstolos já haviam recebido a comissão, o chamado. Já haviam recebido a autoridade de Jesus. E já haviam recebido o poder do Espírito dele. Eles tinham a comissão, a autoridade e o poder. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é exatamente o que você tem. A comissão, a autoridade e o poder. Onde está o seu louvor curando vidas? Onde está o seu louvor gerando milagres? Onde está o seu louvor libertando? Escondido embaixo de uma mesa de escritório? Engavetado? Porque há vidas para serem transformadas com o ecoar do seu louvor. Queria abaixo. Mateus 28, 18 a 20, nós conhecemos tanto. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus possui toda a autoridade. Jesus já teve, já recebeu toda a autoridade. Alguém tem dúvida disso aqui? Mas é Ele que diz, vão.
Jesus já comissionou, socorro, a mim e a você. Ele já comissionou você. Ele já comissionou. Jesus já disse, vão. O que é que você ainda aguarda e espera? Façam discípulos, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a obedecer tudo que ordenei. Eu estarei sempre com vocês. Ele nos enviou para representá-lo com a autoridade que ele recebeu. E ele nos dá uma autoridade que não apenas vem com palavras. Ele diz, sabe como é que essa autoridade vai se manifestar? É porque eu que recebi toda a autoridade, estarei com vocês. Está pensando que é você só? Onde você chegar, pode dizer, olhe para mim, porque eu estarei com você. Colossenses 2, versos 9 e 10. Olha esse versículo, gente. A gente precisa entender isso. Algumas coisas nos passam desapercebidas, a gente já leu tanto. Ouça esse versículo. Pois em Cristo, em quem? Em quem? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é poderoso. Toda a plenitude. Plenitude é o enchimento completo. Toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Agora olha o que o versículo continua. E por estarem nele, quem é que está nele? Tem certeza, Cadu? Quem tem certeza que está nele? Levante sua mão. Você está nele? Olha o que está dizendo aqui, ó. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Gente, é tão difícil da gente entender isso. Espírito Santo, abre a mente aqui dos nossos irmãos e irmãs. Abre a mente para entender. Ele está falando de toda a plenitude do próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Ele está dizendo, toda esta plenitude habita ricamente em Cristo, mas quem está nele recebeu também. O que é que você tem? Você tem toda a plenitude de Deus em você. Quando você diz para alguém, olhe para mim, o que eu tenho eu te dou, você está dizendo, sabe o que é que eu vou te dar? É da plenitude do Todo-Poderoso que está em mim. Meu Deus, se a gente entendesse isso, a gente não corria de demônio, a gente não corria de doença, a gente não corria de coisa nenhuma. Senhor, faz essa palavra frutificar através das nossas vidas. Nós respondemos à comissão, entendendo que carregamos a plenitude de Deus em toda a autoridade que foi conferida a Jesus Cristo. A mentalidade apostólica, amados, me faz sair desse lugar de reunião e encontrar com o aflito, seja qual for o motivo da aflição dele, da enfermidade, a opressão demoníaca, o que quer que seja, e dizer, olhe para mim, porque eu carrego toda a plenitude da divindade e a autoridade de Jesus Cristo. Olhe para mim, porque sua vida nunca mais será a mesma. Meu Deus. O mesmo texto, chamado Grande Comissão em Mateus 28, está trabalhado lá em Marcos 16, a partir do verso 15. Olha o que esse texto diz. Vão, é Jesus comissionando, vão pelo mundo todo, prega o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Jesus prometeu os sinais nos acompanhando se crescemos e fôssemos. Primeiro tem um vá, levanta da cadeira, levanta do culto, levanta, vai, tem uma missão para você, tem um chamado para você, vai. Agora, olha, se você crer e for, saiba, os sinais vão te seguir. É Jesus, aquele que não mente, te prometendo.
estes sinais te seguirão. Em meu nome expulsarão demônios. Como pôde a igreja do Senhor Jesus encontrar pessoas endemoniadas e passar de fininho e fugir e sequer abordar? Como pode uma igreja do Senhor Jesus que se reúne culto após culto e não trazem a ela os endemoniados para que sejam libertos, porque ela não crê mais que pode libertar? Ela vive de culto em culto, muito bem planejado, religiosamente bem traçado, com pregações maravilhosas, mas não trazem a ela os demônios, os endemoniados, para que possam ter as suas vidas libertas e transformadas. Este não é o chamado do Senhor. Porque Jesus disse: quando vocês forem e crerem, vai ter sinais, demônios vão ser expulsos. Vocês vão falar novas línguas. E vou dizer mais, vão ser destemidos e corajosos. Quando viram uma serpente, aquele bicho que é rápido, que é astuto, que é sagaz, que dá o bote de repente, vocês não vão ter medo nem vão correr não. Vocês vão pegar e dizer: ei, olha aqui a divindade, o poder, a plenitude está aqui em mim. Você vai dizer: isso é muito romântico. Não, isso é Bíblia. Agora, se você escolhe o evangelho morto, e sentar na cadeira e assistir mais uma brilhante pregação, eu quero lhe dizer que a mentalidade apostólica não é essa. A mentalidade apostólica vai em direção ao aflito e diz: olha para mim, o que eu tenho eu te dou. Eu tenho da plenitude de Deus em mim, da autoridade de Jesus. Tua vida não fica como está. Meu Deus. Eu não vivo correndo, não vivo saindo de fininho. Ele disse: se vocês beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Vocês vão receber livramento sobrenatural. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando vocês forem, se vocês crerem, vocês receberão livramento sobrenatural. O Senhor tem livramento sobrenatural. Tem um irmão aqui, que ele tem tido visão de anjo, visão de um monte de coisa linda. Um dia desse ele liga para mim, ele diz: Edi, você não faz ideia, eu estava viajando, eu estava na estrada. De repente eu tive uma visão, não vou saber contar agora. Talvez eu omita algumas coisas, mas enfim, ele viu a mulher dele falando com a filhinha dele, com a outra filhinha que ele tinha morrido. Antes ele tinha visto um acidente. Primeiro ele viu um acidente. Depois ele dirigindo na estrada, viu a mulher avisando para as meninas que ele tinha morrido. Aí ele foi e orou: Senhor, me dá livramento. Senhor, me livra do que está para acontecer, me livra. E aí ele disse que continuou, e lá na frente na estrada, de repente, numa curva, acho que é assim, numa serra, vinha um carro, um caminhão, e ele não tinha o que fazer. Estava na contramão, ia bater nele, não tinha mais, tinha um buraquinho, que ele meteu o carro, e os bichos passaram, e naquele buraquinho que era mato, ali, ele recebeu o livramento do alto. E quando ele me contou isso, eu disse: meu Deus, nosso Deus é o Deus que dá o livramento sobrenatural. Porque tinha um descampado, exatamente no pedaço, que ele não ia ter o que fazer, para onde ir. E ele disse: a minha sensação é que eu nasci de novo. Acho que ele falou algo assim. O Senhor prometeu que aqueles que disserem: eis-me aqui, aqueles que forem, aqueles que crerem, vão receber livramento sobrenatural. E ele continua e diz: Jesus está prometendo: imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Jesus está dizendo: pode ir sem medo, porque vocês vão ser instrumento para curar aleijados. Como pode uma igreja de discípulos de Cristo que não vivem, nunca viram 500 anos de evangelho, nunca viram uma cura? Culto após culto. Se chegar um cego, vai dizer: não tem jeito, é cego. Se chegar um mudo, vai dizer: não tem jeito, é mudo. Se chegar um cadeirante, vai dizer: não tem jeito, não tem pé. Está
atrofiado, não tem jeito. Quando Jesus liberou essa palavra, eu estou mandando vocês irem. E se vocês forem e crerem, vai ter sinal. Um deles vai ser cura. Como podemos nos conformar em não dizer aos enfermos, olhe para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é a divindade. A plenitude da divindade em mim. E da autoridade do nome de Jesus para te dizer, seja curado. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra. Porque aquele que dá a palavra é fiel para cumprir. Confirmou. Teve gente que creu, a palavra foi confirmada com os sinais que a acompanhavam. O Deus que libera a palavra é o mesmo Deus que é fiel e vai velar, e vai zelar, e vai operar para o cumprimento dela. Ele disse a você, vá e cure. Os sinais vão acompanhar se você crer. E os sinais vão se manifestar. E eu vou cooperar com você. Vá, porque vidas serão curadas. Agora você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer as promessas. Você precisa se mover pelo que crê. Pela palavra liberada sobre você. E as promessas vão se manifestar na sua vida. Você consegue entender isso? Se você conhecer a palavra, se você conhecer as promessas, e se você se mover, não pelo que vê, mas pela palavra liberada, essas promessas se manifestarão na tua vida e através da tua vida. A mentalidade apostólica fez com que homens comuns se movessem para dar o que receberam. A mentalidade apostólica fez com que homens comuns se apoiassem na palavra recebida de Jesus e, a partir dela, se tornassem agentes divinos de milagre. Homens que manifestaram a glória dele. A mentalidade apostólica fez com que homens não negligenciassem quando Deus lhes disse, em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome curarão. Eles exerceram autoridade recebida sobre enfermidades a partir do nome de Jesus. E eu encaminho para o último ponto dessa ministração. O quanto você crê no poder que há nesse nome que está ali atrás na parede? A gente falou da mentalidade apostólica que é cristocêntrica. Cristo-centro, né? Mas o quanto eu e você cremos no poder do nome de Jesus. Porque quando nós continuamos lendo o milagre na porta do templo, em Atos 3, lá no finalzinho do verso 6, quando diz eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe como é que ele completa? Ele diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto se pôs de pé, começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando, louvando a Deus, reconheceu que era ele, o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo. Todos ficaram perplexos, muito admirados com o que lhes tinha acontecido. E eles vêm a Pedro e João e eles vão começar, aquilo que eu já li aqui, que diz, por que vocês estão olhando para nós? Foi no nome de Jesus que nós fizemos. Mas olha que interessante o que diz a partir do verso 15. Eles vão dizer, vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas. Diga, eu sou uma testemunha. Lembra que Atos começa dizendo, vão, mas antes de serem minhas testemunhas,
na Judéia, Samaria, com fim da terra, vocês vão ser cheios do poder para serem minhas testemunhas. Agora eles estão aqui, ele diz, nós somos testemunhas. E o verso seguinte diz, pela fé no nome de Jesus. E ele continua e diz, o nome, diga comigo, o nome. Não é o meu, não é o seu, é o nome de... O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Ele continua e diz, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como vocês podem ver. Eu quero lançar algumas perguntas para terminar essa pregação. Será que cremos verdadeiramente no poder que há no nome de Jesus? Se cremos, por que o medo de usar o nome de Jesus? Por que a timidez de dizer, olha para mim, em nome de Jesus, seja curado? Mas se eu não for não é problema seu, porque não é você que cura. Não é no nome de Jesus? O que cabe a você é crer e usar. O resto é com ele. Será que cremos verdadeiramente no poder que há? Porque eu quero lhe dizer algo, meu irmão, minha irmã. A fé, ela precisa estar primeiramente em nós. Para nos mover na direção daquele que necessita e nos fazer declarar com autoridade. A fé precisa estar em nós para nos mover na direção daquele que necessita e assim nos fazer declarar em autoridade o que acontecerá em sua vida. Declarar o poder. Poder para salvar, poder para curar, poder para transformar histórias. Nós temos tanto entendido esse chamado apostólico, nós temos tanto entendido sermos um centro apostólico. Isso não tem a ver com título de apóstolo, tem a ver com a mentalidade. Sabe o que a gente entende? É que a gente reúne um povo aqui que está buscando dar do que tem. Reúne um povo que não vem ansiando receber, mas anseia dar do que recebeu. Reúne um povo que entende quem é o seu Senhor, Jesus Cristo, e o poder que há no seu nome. Um povo que crê que é chamado para revelar este poder com suas vidas. Um povo que está ansiando por ser um agente que vai transformar esse mundo de trevas ao fazer brilhar a sua luz e resplandecer a glória que carrega. Um povo que olha para si e não fica justificando o que não tem, mas que diz, eu já possuo a plenitude da divindade em Cristo está em mim. A mentalidade apostólica nos faz levantarmos-nos e não nos escondermos. Faz nos apresentar para que vejam a glória de Deus através das nossas vidas. A mentalidade apostólica nos retira do lugar onde queremos receber e nos leva ao lugar onde vamos dar. A mentalidade apostólica compreende que possui a plenitude divina em Cristo Jesus, que recebeu dele toda a autoridade e todo o poder. Por fim, a mentalidade apostólica crê no que recebeu, crê na palavra liberada e por isso vai, no poder do nome de Jesus, tornar o Senhor conhecido e glorificado pelas vidas transformadas.
Alguém aqui tem interesse em ver formado em si a mentalidade apostólica? É o que nós queremos para esse novo tempo. Nós vamos avançar, amém? Mas nós vamos avançar não para fazer mais cultos, para que você tenha um lugar para vir no domingo. Nós vamos avançar não para que nós possamos dizer somos evangélicos e temos uma igreja. Nós vamos avançar não para que a gente se satisfaça com uma família legal. Nós vamos avançar para sermos aqueles a quem o Senhor chamou, enviou e disse: em meu nome vocês transformarão vidas. O poder vai se manifestar e a glória será revelada. Quem olhar para vocês, então, vendo as suas vidas e as obras de vocês, vai glorificar ao Pai. Por isso nós vamos avançar. Nós vamos avançar crendo que há poder no nome de Jesus. Por isso nós vamos insistir em continuar atendendo pessoas para serem curadas. E o novo passo que a gente está dando e que Deus tem entregue a Carla é que a gente precisa sair da cura interior. Não sair, continuar com a cura interior e começar a ministrar a cura física nos atendimentos de cura interior. Onde estarão os que se alistarão para curar alma e corpo? Nós vamos continuar ainda esse ano chamando aqueles que estão opressos, possessos, endemoniados, acorrentados, presos em cativeiro, e nós vamos dizer: venham, olhem para nós, porque nós vamos libertá-los no nome de Jesus. E nós vamos continuar operando libertação. Nós vamos continuar chamando uma igreja que estava fria, ou melhor, morna a ponto de ser vomitada, sem fé, desanimada, religiosa. E nós vamos dizer: venha, porque vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E quando vocês forem cheios do Espírito Santo, o poder vai se manifestar. Nós vamos continuar, ainda que limitados, falhos, sem saber muito como vamos fazer, errando e acertando. Nós vamos continuar olhando para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, crendo que com Jesus, em Jesus e no nome de Jesus, os seus milagres serão comuns, transformando vidas que olharão para nós. Uau! Amém mesmo? Então fique de pé e diga: Senhor... Não fique ainda não. Antes de ficar, você vai lembrar de Isaías 61. Levantem-se, resplandeçam. Então, quando você for ficar de pé, você vai ficar pensando nisso e dizendo: Senhor, eu quero me levantar, porque eu quero resplandecer a tua glória. Eu quero dizer: olhe para mim, em nome de Jesus. Agora você pode levantar com esse espírito, nesse temor.